Toda pessoa que ama a Deus leva suas batalhas, suas dificuldades, seus anseios para o campo espiritual. Toda pessoa que ama a Deus de verdade, com todas as suas forças, com toda a sua alma, ela leva os seus pleitos, suas dificuldades, seus anseios, suas angústias, elas levam essas batalhas ao campo espiritual. Digo isso pensando que Efésios 6, versículo 12, nos dá uma direção para começarmos o estudo que faremos hoje. Efésios 6, eu vou começar no versículo 11, para a gente poder entender como o que Paulo vem dizendo aqui à igreja de Cristo em Éfeso. Revestivos de toda a armadura de Deus, é só o versículo 11, um versículo só para trás. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar revestido é você colocar uma roupagem, não somente dessa física, mas estar revestido, ter uma roupagem espiritual, ter um revestimento da parte de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje especificamente, eu não vou pregar para você cada parte da armadura de Deus, como também está declarado, o próprio Paulo usa ali da armadura dos soldados romanos para poder dar lições e ficar ali marcado o entendimento ao coração de quem desse ouvido a essa pregação. Mas eu quero falar com você acerca da vida, acerca dos pleitos da nossa alma, os pleitos de dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos com pessoas, com situações em que nós estamos lidando e nós não sabemos o que fazer. Normalmente e naturalmente, nós muitas vezes apontamos uma pessoa, um precursor, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Nós temos, como seres humanos, nós temos um certo hábito muito ruim de estar sempre apontando o erro para alguém, colocando alguém como culpado de alguma coisa que está acontecendo comigo. Então, o que eu aprendo com Efésios 6 é, vamos nos revestir, porque pessoas vão vir, usadas pelo maligno, muitas vezes com orgulho, com ignorância, com maldade, com astúcia, para tentar nos derrubar. Porém, nós aprendemos que a ferramenta para vencer esses ataques, a ferramenta para colocar por terra estes inimigos é estar revestido de Deus. É você estar preparado com as coisas, as ferramentas, as armas que Deus nos dá. Qual é a arma que Deus nos dá para combate? Veja que o Paulo assimila, ele faz uma comparação, um comparativo de uma roupa, né, de uma roupagem que um guerreiro vai para a guerra para nos ensinar acerca da palavra. Lembrando que eu não vou usar hoje aqui, eu não vou usar o capacete, não vou usar a couraça, nem também a espada da fé, que eu não quero usar aqui os termos da armadura, mas eu quero falar com você no Salmo 25, por isso que eu coloquei para você aqui a vinheta do Salmo do dia. Eu vou lá no Salmo 25, vou começar a leitura e você vai entender por que eu estou falando isso. A ti, Senhor, levanto a minha alma. A minha alma, você que talvez fica pensando em alma penada, alma aí vagando, deixa eu explicar uma coisa para você. Alma é o nosso intelecto, nosso pensamento. Nossa mente pensante é a nossa alma. Então, quando você está elevando o seu pensamento a Deus, você está tirando o seu pensamento da naturalidade das coisas. Você está se retirando do ambiente hostil, o ambiente de guerra, ambiente de briga, ambiente que talvez há uma discordialidade, não há ali um ambiente de paz. Você leva teu pensamento a Deus, você leva seu pensamento ao Senhor. Existem momentos que procurar saber por que tal coisa está acontecendo não convém a você, não convém. Não convém a você tentar saber, mas por que está assim, por que está desse jeito, por que não muda a situação? Por que eu estou passando? Por que essa pessoa está se levantando contra mim? Há quem diga, há grandes estudiosos que dizem que o Salmo 25 foi descrito num período
após um pecado tão grande que Davi cometeu, claro que houve perdão da parte de Deus, porque Davi se arrependeu, por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, que por mais que cometesse o erro, por mais que ele tivesse falhado, ele ia à presença de Deus e ali ele encontrou redenção para os seus pecados, encontrou paz, mesmo depois de ter cometido o erro. Só que quando ele vai a Deus agora, nesse momento especial do Salmo 25, ele está passando por uma situação um tanto quanto difícil e dolorosa. É difícil quando alguém de fora nos afronta. Quando dentro de uma empresa há um líder, um gerente, há um colega de trabalho que está talvez se levantando, afrontando você. É doloroso. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, você está no meio do ambiente da parentela. Poxa, mas um parente meu está se levantando contra mim, falando mal de mim, falando mal da família, me apontando, me condenando. Nós não esperamos que essas pessoas elas tentem nos prejudicar. Só que agora há um prejuízo ainda maior. O prejuízo maior é quando acontece dentro de casa. O diabo, ele sempre vai tentar agir e destruir as nossas vidas de dentro para fora, não de fora para dentro. Há muitas coisas que acontecem fora da tua vida, do teu cotidiano de vida, que podem doer, pode ser algo que machuca, mas ele não consegue impedir você de lutar. Agora, quando acontece dentro de casa, ou quando acontece dentro do coração, aí nós ficamos perturbados. Por isso a ferramenta que Paulo dá à igreja de Éfeso e a toda a igreja, todo aquele que é de Cristo, é uma ferramenta importante para vencer qualquer batalha, em qualquer fase, em qualquer lugar da tua vida. Pensando em ambiente, pensando em local, pensando onde você estiver. Ou em qual for a barreira que se levante. Porque ele fala, use a armadura de Deus. Aprenda a vencer as astutas ciladas do diabo, revestido com as coisas de Deus. Por mais que Davi fosse um ser humano errante como qualquer um outro ele levanta a sua alma ao Senhor. Senhor, a minha alma eu levanto a Ti. Eu estou vindo aqui apresentar os meus pensamentos. Eu acho que assim, tem gente que pensa demais, né? Tem gente que ela pensa demais. E quando eu falo pensar, não é no sentido ruim da palavra, tá? Aliás, perdão, não é no sentido bom da palavra. É bom pensar no que fazer para não agir de forma louca, de forma nécia. Mas pensar no sentido de você ficar muitas vezes matutando. Já viu essa expressão? Ficar ali batendo naquela mesma tecla, você não consegue mudar, você não sai da situação que você está, por causa que seus pensamentos estão perturbados. O caso de Davi específico agora é um caso que muito provavelmente é descrito esse salmo nos dias que Davi vê seu filho tomar o reinado dele. Vê o próprio filho da casa dele, sair contrariando o seu pai em todo Israel, falando mal do pai, falando que ele não era homem, falando que se ele fosse rei em lugar de seu pai, ele faria melhor que o pai dele. Imagine que dor é para um pai saber que um filho está contra ele. Então, claro, Davi tinha dado algumas das coisas que ele tinha cometido, deu ferramentas para isso acontecer. Então, olha o que ele fala, Senhor, eu venho aqui, eu vim apresentar minha alma para o Senhor. Esses são os meus pensamentos. Aí ele fala, Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Uma das coisas que Davi faz que me chama muita atenção é, os inimigos são grandes. Lembre de uma coisa, eu vou comentar algo que você talvez já deve ter lido. A Bíblia fala que um dia chegou Davi falando a Deus, Senhor, eu vou construir para Ti um templo. E era a vontade de Deus que esse templo fosse construído. Só que Deus disse assim, Davi, você não vai poder construir esse templo para mim, para adoração, porque você tem muito sangue na tua mão. Quer dizer, você foi um guerreiro, você matou muita gente. Você fez obras de Deus, inclusive, amando de Deus, batalhas amando de Deus, mas você tem muito sangue na tua mão, Davi. Deixa que teu filho faça isso. E uma coisa que me chama a atenção nesse versículo é, Senhor, não deixe os inimigos triunfarem sobre mim. Apesar de Davi saber pleitear a espada, apesar de ele saber como revidar, é um dito que a gente fala, tem pessoas que ela sabe revidar. Ela sabe, por exemplo, aquele dito popular, o toma lá da cá, né? Ah, você deu, você vai levar também.
você bateu, você vai apanhar também. Davi sabia bater. Davi sabia ir para o campo da espada, da arma, né, da guerra bélica, né? Ele sabia esse pleito. No entanto, que você vê ele já muito jovem, seus 16, 17 anos, derrubando um gigante de 3 metros de altura com uma pedra. Ele não era medroso, não. Ele era homem de enfrentar as coisas. E ele era aquele tipo sistemático mesmo, que batia de frente. Não tinha dúvidas, porque ele sabia que Deus era com ele. Só que agora, nesse caso, ele fala: Senhor, eu não consigo enfrentar esse inimigo. Você, guarde o que eu vou lhe falar. Você só vai para uma guerra. Pensando aqui, pelo amor de Deus, e compreendo o que eu quero dizer. Eu não estou falando para você brigar com ninguém. Mas você só sai para uma guerra para vencer se você tem convicção de que você está certo. Se você não tem convicção que você está certo, se você não tem paz no seu coração, você vai para a guerra e perde. Porque você não consegue colocar todas as suas forças. Você não consegue pôr todas as suas forças quando você está abatido. E Davi está abatido, porque a batalha que vem contra ele são inimigos que estão tentando de alguma maneira triunfar sobre ele. E na verdade, pensando no que aconteceu, o golpe de estado que o filho deu nele, pensando no que Absalão fez para Davi, eles estavam triunfando até o último momento. Só que ele fala: Senhor, eu confio em Ti. Versículo de número 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Quer dizer, essas pessoas estão se levantando contra uma obra do Senhor na minha vida. Estão se levantando contra algo que o Senhor quis que eu estivesse aqui. Tem coisas, por exemplo, que vão ser difíceis de lidar porque o ser humano é difícil. Pense que Davi está passando, por exemplo, por uma situação ou está vivendo uma vida de rei, uma vida da qual Deus escolheu para ele. Deus deu esse ministério para Davi. No entanto, que Davi fala: Senhor, estes estão tentando tirar-me da minha posição sem motivos. Primeiro, porque os erros que cometo, eu não cometo somente contra as pessoas, mas contra Deus. Mas quando você resolve com Deus, você tem paz. As pessoas podem não aceitar o pedido de perdão. Eu ouvi ontem, eu estava fazendo algumas atividades na igreja ontem, organizando algumas coisas, estava até com um pastor, e nós falávamos, e numa conversa, brincando, conversando um com o outro, e até eu falei assim: olha, viu, me perdoa. Eu peguei a cadeira assim, puxou assim, apertou, eu falei: me perdoe, foi sem intenção, eu não vi que estava frouxo aqui e apertou seu dedo. E eu falei: me perdoe, desculpe. Não, pastor, não tem problema não, não tem nem do que pedir perdão, não foi nada. Falei assim, daí eu falei brincando: não, foi por querer. Não, mas se for por querer, eu também perdoo o senhor do mesmo jeito. Às vezes tem pessoas que ela já tem essa capacidade, usando essa situação para contar para você que tem pessoas que ela consegue perdoar com a facilidade. Ela tem uma facilidade para poder se achegar a Deus, se arrepender e receber o perdão e também perdoar da mesma forma que é perdoado. Mas tem pessoas que não é assim não. Tem pessoas que ela leva sempre para o campo da mágoa, para o campo da ira, para o campo da raiva. No entanto, que você vê pessoas que quando vê alguém que faz algo com ingratidão, a pessoa já explode, ela levanta uma ira, ela faz de tudo para poder derrubar a outra pessoa. Davi está falando: Senhor, esses que estão transgredindo sem causa, não há motivos para fazer isso, porque eu me arrependi. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Entenda, o leite derramado não vai voltar mais para dentro da panela. Não vai. Depois que subiu o leite, estourou o leite, caiu, você vai fazer o quê? Vai chorar? Você pode até chorar: pastor, acabou, limpo e vamos continuar. Vamos tocar o barco. Vamos orar a Deus para a vaquinha continuar dando leite. Agora as pessoas, elas falam: essa pessoa me fez isso, essa pessoa me fez aquilo, eu nunca mais vou esquecer disso. Davi está dizendo: Senhor, essas pessoas, elas podem estar usando o meu passado, mas é sem motivo, porque o Senhor já me perdoou. O Senhor já me purificou. Versículo de número 4 agora. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. O que Davi fala? Senhor, eu quero conhecer o caminho do Senhor. Porque se eu andar no teu caminho, não vai ter quem possa se levantar contra mim. Por isso que Paulo fala lá em Efésios.
lá na carta à igreja de Éfeso, ele fala, gente, vamos aprender a usar as armaduras de Deus. Vamos se revestir de Deus. O que Davi pede? Senhor, eu quero que o Senhor dê para mim o caminho. É a mesma coisa. Levando em consideração que ele fala, Senhor, eu quero saber como fazer do jeito do Senhor. Aí ele fala, ensina-me as tuas veredas. Veredas são os caminhos, sabe? São caminhos que o Senhor vai acertar, que o Senhor vai lhe dar para você a direção de como resolver o que está errado. Aí aqui o versículo chave do capítulo 25. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Em quem você espera a redenção? Você espera o perdão das pessoas, dos homens, lembrando que isso é muito válido e importante. Jesus disse que nós temos que perdoar as pessoas, nós temos que aprender que muitas vezes nós estamos condenando pessoas, as práticas das pessoas, condenando os pecados alheios, como Jesus fala lá em Mateus, nos evangelhos. Você condena o pecado das pessoas, mas você muitas vezes esquece que diante dos seus olhos tem uma trave. Você fala o que tem um cisquinho no olho do teu irmão, mas você está num pecado muito pior que o dele. É o que Jesus falou para os fariseus. Vocês pegam um coador, vocês pegam ali uma peneira, peneira a mosca para não engolir uma mosca, mas engole um camelo inteiro. Você condena a prática de um, condena a prática de outro, mas você está vivendo uma vida totalmente contrária. Então, o que Davi fala, Senhor, eu todo dia espero na tua palavra. Você espera todo dia na palavra de Deus? Você espera todo dia pela palavra de Deus? Ou você é aquela pessoa que confia em Deus só quando tem um problema? Ele está dizendo, Senhor, eu espero, eu estou confiando que o Senhor vai me livrar disso. Tem dias, amados, tem dias que ainda que você apresente argumento, guarde o que eu vou lhe falar. Você pode argumentar alguma coisa. Você pode tentar fazer alguma coisa para poder reverter a situação e não vai resolver, ainda que você esteja certo. Porque se você não tiver Deus ao seu lado, se você não confiar em Deus, que Deus vai mudar o sentimento daquela pessoa, que Deus vai mudar o pensamento, porque quem está sofrendo, dorido, talvez de algo que você mesmo fez, não tem como, muitas vezes, como que alguém vai alcançar perdão sabendo que as pessoas são más? As pessoas são más, gente. As pessoas, muitas vezes, elas retêm no coração aquilo que não deviam. Eu já tratei pessoas, chorando, pastor, meu filho não me olha na cara. Meu filho não gosta de mim, pastor. Eu não sei o que fazer, eu já fui uma pessoa muito errada, uma pessoa muito falha, mas eu não tenho paz porque nem no meio da minha família eles me amam. E aí Davi vem dizendo, olha, eu estou esperando somente no Senhor. Ou seja, ainda que as pessoas não aceitem, ainda que as pessoas fiquem contrárias, confie em Deus. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Eu vou comentar algo que Davi fala aqui, para a gente entender uma coisa. Você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Você sabe o que Deus representa para você? O que realmente Deus representa para você? Porque Davi, na sua oração, no seu clamor a Deus, ele fala, Senhor, tu é benigno. Você só pode dizer de alguém que alguém é benigno quando você acompanha essa pessoa, quando você vive com ela. Eu lembro quando, ali meados dos meus 17, 18 anos, eu trabalhei com uma pessoa que falava assim, quer conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de feijão perto dela. Eu acho que eu posso até aumentar, você tem que comer pelo menos um saco de feijão do lado da pessoa para você conhecer quem a pessoa é. Você quer falar de Deus, de misericórdia, como o Davi está falando, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é benigno, como desde a eternidade, ou seja, sempre eu só ouço falar que o Senhor é bom. Eu só ouço falar que tu és benigno. Que benigno é aquele que sempre faz o bem. É aquele pai que corrige, que chama atenção no momento certo, mas ele sempre está disposto a fazer o bem. Então Davi invoca a Deus, olha, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor vai fazer algo por mim.
eu sei que o Senhor vai interceder por mim. Agora, embora ele faça essa oração, ele fala: não te lembres dos meus pecados. Não te lembres, porque os pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Veja que Davi, ele dá uma oscilada na oração. Quando eu digo oscilada, ele tem total confiança, mas ele fala: Senhor, não permita que os pecados que eu cometi antes. Porque uma coisa é você entender que, pastor, quantas vezes, eu já ouvi, por exemplo, pastor, pecou a vida inteira, pintou e bordou, fez o que queria, agora quer dizer que é crente? Quer dizer que é convertido? Fez um monte de coisa errada, vai dizer agora que é de Jesus? Você, meu amigo, minha amiga, você que está agora, você pode estar dentro de uma prisão, numa cadeia. Eu vou dizer para você que se você se arrepender de todo o seu coração e mudar suas atitudes e realmente converter-se ao Senhor, ele diz a palavra: bom e reto é o Senhor. O Senhor é bom e Ele vê que seu coração está transformado. Ele olha para o arrependimento verdadeiro que você tem e te liberta dessa prisão da tua alma. No entanto, que você vê que Ele fala: Senhor, eu pequei. O pecado da minha mocidade era grande. A minha juventude, eu acabei tomando decisões erradas, mas o Senhor me perdoou. O Senhor é bom. E louvado seja Deus a todo aquele que se arrepende, porque Deus é bom. Agora, leve em consideração que se você quiser bater de frente com o sistema, bater de frente com as pessoas, bater de frente com os homens, você vai sofrer. Por isso que Paulo fala: nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Se você lutar contra alguém que está com raiva de você, você só vai piorar a coisa. Aí por isso você vai ser taxado como crente ruim, como o que adiantou ir para a igreja? Olha aí a pessoa que está fazendo comigo. Não adianta bater de frente. Tem pessoas que se você bater de frente com ela, você vai piorar a situação, e o maior agravante é que você, pensando que ia ajudar, acaba piorando a sua situação. Versículo 9. Guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor. Então, quer dizer, todo o caminho daquele que anda na palavra de Deus só vai permanecer se você guarda a palavra. Não adianta você começar porque você está com o coração dorido, porque você errou, porque você falhou. Começa bem, mas tem que terminar bem. Não é só começar, você tem que ter o começo, o meio e o fim na presença de Deus. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência dará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Um dia me perguntaram: nossa, mas como é que você consegue ser assim? Você sabe que existe algo em nossa vida, por exemplo, nós chamamos de caráter, que é quem você é de verdade. Você pode ser, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que, posso muito bem ser uma pessoa que diante da televisão, como fala com tantas pessoas, tantos espectadores pela TV, pelas redes sociais, na igreja, mas ser uma outra pessoa fora desses bastidores do meio gospel, do meio da igreja, pensando nesse sentido dos evangélicos. Eu posso ser uma pessoa aqui e ser outra fora. Mas pense o que o Davi está dizendo, o versículo 14, o segredo do Senhor para quem o teme. Tem pessoas que ela começa para poder fugir da vida pecaminosa, da vida errada, ela começa a andar com Deus. Mas só recebe os segredos de Deus aqueles que realmente temem com verdade. Agora, por que falo dessa maneira para você? Porque tem muitas pessoas que têm um temor falso. Que quando vem uma situação, ela não permanece na armadura de Deus. Ela vai para o campo da briga, vai para o campo da ira. Veja que uma coisa também relevante, se o segredo do Senhor para quem o teme, pense, por exemplo, como que o Senhor perdoa uma pessoa que fez uma maldade tão grande dessa com você? É porque o Senhor me revela coisas que para outras pessoas Ele não revela. Como assim, pastor? Ele me dá a entender que eu tenho que fazer isso. Eu conheço a Deus, Ele me conhece. É assim que devemos ser. Pastor, como que eu vou perdoar o que esse homem me fez?
O que vão falar de mim? Pouco me importa o que vão falar de mim. A minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu quero ser esse homem que os segredos de Deus são revelados. Ninguém entende, mas por que você continua fazendo isso? Se a pessoa só te prejudica, por que você luta por ela? Eu luto por ela porque Deus tem falado ao meu coração. Eu luto pelo meu filho, eu luto pela minha filha, eu luto pelos meus irmãos. Eu pleiteio a causa da minha família, mesmo que todos estejam contra mim. Por que o Senhor faz isso? Eu faço isso porque o Senhor tem me revelado, porque eu temo a Ele. Eu respeito a Deus. Há pessoas que nunca vão entender o amor que você tem. O Davi estava vendo seu filho tirar tudo que ele tinha, fisicamente falando, humanamente falando, até mesmo as concubinas que trabalhavam no Palácio Real, ele fez uma barbaridade em praça pública para poder expor o seu pai. Só que a Bíblia fala com todas as letras, o segredo do Senhor é para quem teme ao Senhor. Tem coisas que Deus só vai dar para você se você temer e respeitá-lo. Tem coisas que você só vai... Tem pessoas que não vão entender nunca por que você fez certas coisas, ou por que você perdoou certas coisas, ou porque você aceitou, ou você passou por aquilo sem que você tivesse levantado com raiva, com ira, brigado, saído no tapa literalmente, porque você tem o segredo do Senhor no peito do seu coração. Está ali, na tábua do seu coração, tem temor. E por ter temor a Deus, você não luta contra ninguém. Você não arruma briga com ninguém, porque você respeita a Deus. Ainda que condenem os seus pecados, ainda que você mesmo pense que os seus pecados sejam tão grandes a ponto de não haver perdão, Ele está dizendo, eu temo ao Senhor, e por isso eu posso ter paz. Termino agora, versículo 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Essa vida de quem recebe a direção de Deus, essa vida de quem vive com Deus, essa vida de quem não luta na carne, no sangue, essa vida de quem luta espiritualmente, normalmente é uma vida solitária. Quando eu digo vida solitária, não é que você tem que ficar sozinho, não. Mas a vida solitária no sentido de que muitas vezes ninguém vai estar pleiteando a tua causa ou te sustentando com uma oração. Dificilmente. É uma vida solitária quando você decide obedecer a Deus. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando. E me aborrecem com ódio cruel. Aí ele termina, guarda a minha alma e livra-me e não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Guarde a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Então, a declaração de Davi fica muito explícita. Senhor, eu confio no Senhor. Eu quero andar na retidão. Eu quero andar na verdade. Eu quero andar no caminho certo. Eu acredito que, enquanto o pastor pregava, ministrava essa palavra, o seu coração se abriu. O seu coração entendeu o que deve fazer a partir de hoje. Pare de querer arrumar brigas, confusões. Já viu falar que tem pessoas que para ela 2 pés de frango dá um ensopado grande? Tem gente que para ela fazer uma briga, qualquer coisinha é motivo de briga. Para de ser essa pessoa que sempre está, sabe, como diz, com os nervos à flor da pele. Para de ser essa pessoa que sempre é 880, né? Que você está sempre disposto a, sabe, a brigar, a querer, sabe, aquela pessoa que sempre está disposta a bater de frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai conseguir andar e viver assim até um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai ficar aflito, sozinho, solitário, sem ninguém, sem Deus. Porque quem resolve buscar a Deus e ter respeito e temor a Deus, respeitar suas palavras, seus ensinamentos, seus mandamentos, quem resolve de verdade receber os segredos de Deus, infelizmente vai ter a solidão, mas você está em solidão física das pessoas, mas pertinho de Deus.
eu quero receber de Deus todos os segredos que Ele tem para mim. Apesar de saber que falho o homem que sou, assim como eu acredito que você também reconheça isso, mas Ele vai se revelar para aqueles que temem a Deus. Amém? Tema ao Senhor e Ele vai se revelar a você. Vamos fazer uma oração? Eu vou apresentar agora a Deus a sua vida e eu quero que você ore comigo. Na simplicidade dessa oração, que você possa alcançar a redenção diante de Deus. Pai querido e Pai amado, assim como Davi iniciou sua oração, eu também inicio. Assim como Davi apresentou-se, eu também me apresento. Pai, a Ti elevo a minha alma. A Ti elevo, ó Deus, os meus pensamentos. A Ti elevo, ó Deus, como se pudesse com as mãos elevar todas as pessoas que me assistem agora até o Senhor. Para que nelas, ó Deus, o Senhor encontre, ó Deus, pessoas realmente dispostas a mudarem, a serem transformadas, a serem perdoadas de seus pecados através do arrependimento, da sinceridade e da verdade. E a partir daí o Senhor começar então a revelar-se a essa pessoa começar a conhecer a Ti, ó Pai. Por isso eu a Ti, meu Pai, invoco o Teu poder, para que haja perdão, para que haja, meu Pai, transformação na vida de todos. Oro também, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, pelos que estão doentes. Sinto em meu coração, ó Deus, de orar por uma pessoa que está com problemas de varizes, que, meu Deus, os médicos dizem que, meu Pai, não tem o que fazer, nem através de cirurgias, de tratamentos, porque a coisa é muito séria. Há um risco até de trombose. Meu Deus, entra agora com o Teu poder. Desfaz agora esta obra do diabo. O pé dela já está inchado, ó Deus, está inchada a perna. É um sofrimento grande que essa pessoa está passando. É um medo que essa pessoa tem de um coágulo formar no sistema circulatório. Em nome de Jesus Cristo, eu determino a cura dessa pessoa. Eu determino que essas varizes, em nome de Jesus Cristo, este coágulo que está se formando vai sair em nome de Jesus. Pai, eu determino sobre todos que estão doentes, acamados, enfermos, que estão nos hospitais, que estão dentro de suas casas, acamadas, que estão em cima de uma cama, uma gripe muito forte que apegou essa pessoa. Meu Deus, a condição climática fez que essa pessoa perdesse um tanto quanto de sua saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, eu determino, meu Deus, a cura, a libertação desta pessoa, pois eu temo ao Senhor e eu sei que o Senhor é benigno, que Tu curas, como a Tua palavra diz, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso eu determino a cura, o milagre sobre esta pessoa, em o nome de Jesus. Eu te peço, coloque nestas águas a unção do Teu poder, para que todos que destas águas beberem sejam livres, sejam, meu Deus, curados, em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos, amém. Beba comigo desta água, em nome de Jesus.